Oi, aqui é a Mari do Sonho de Estante e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim gravar então essa tag que tá bem famosa aí, né, tá bem hypada, tá todo mundo respondendo e eu não vou ficar de fora, que é a tag então anti-TBR Book Tag. São os livros aí que eu não pretendo ler, quem sabe, né, tudo pode acontecer, daqui 5 anos eu posso estar lendo um desses livros que eu falei que não ia ler, mas por enquanto, sem pretensão nenhuma de ler esses livros que eu vou mostrar pra vocês. Essa tag foi criada pela Nicole, do canal Nicole and Her Books, e foi traduzida pelo Paulo Hatz, do Livraria em Casa. Então, são 9 perguntinhas aí. Teve uma delas que eu não soube como responder, tipo, sei lá, não entendi, não consegui encaixar livros aqui, então vai ficar sem resposta mesmo. E daqui a pouco eu chego lá e vocês vão saber por quê. Então, a primeira pergunta quer saber um livro popular que todo mundo ama, mas você não tem interesse em lê-lo. Jogos Vorazes, Divergente, Culpa é das Estrelas, que mais? Qualquer um do Nicholas Sparks, que são esses livros mais populares, assim, todo mundo leu em algum momento da vida. Não tenho interesse em ler esses livros. Alguns eu já assisti o filme e achei que bastou ali mesmo, não preciso de mais detalhes, não preciso saber, sei lá, se a personagem era mesmo daquele jeito, ou enfim, não tenho interesse em ler, principalmente Jogos Vorazes. De vez em quando, muito de vez em quando, eu reassisto os filmes. Ano passado, na verdade, acho que em dezembro, eu maratonei os filmes com o mozão, eu assisti todos os filmes e tá bom ali, não preciso ler os livros, não tenho interesse nos livros. Número 2, um livro ou autor clássico que você não tem interesse em lê-lo. Agatha Christie. Eu tinha um livro dela por aqui e eu coloquei ele em tantas TBRs que eu já perdi até a conta, e aí eu acabei não lendo, então eu passei ele pra frente e falei, não quero ler, não tô com vontade, não é pra mim. Se um dia eu tiver vontade de ler esse livro, de ler algum livro dessa autora, eu vou atrás e vou ler, mas no momento assim, é por causa mais do gênero, sabe? Não é nem a autora, mas o gênero. Todo mundo que fala de livro policial fala de Agatha Christie, Agatha Christie, Agatha Christie. E eu fico meio saturada de ouvir o nome dessa mulher e de ver os livros dela, então meio que perdi o interesse por causa disso. Número 3. Um autor que você não tem interesse em ler seus livros. Colleen Hoover é uma delas. Também pela temática dos livros, ela pega ali problemas, assim, questões, assuntos muito pesados, né? Tipo, abusos sexuais, mentais, essas coisas, e eu fico meio assim, não quero ler sobre isso, sabe? E eu não gosto muito de drama também, eu não tenho paciência pra isso, então eu não tenho vontade nenhuma de ler os livros da Colleen Hoover. Número 4. Um autor problemático que você não pretende ler seus livros. Problemático foi a palavra que pegou. Eu não consegui... assim, eu não acompanho muito... Uma caneta na mão. Eu não acompanho muito tretas, assim, do meio literário, autores, sei lá, que fulano plagiou fulano, ou fulano fez isso na vida real e não sei o que, e aí não vou ler mais os livros dele porque o autor fez isso. Não tô por dentro do que aconteceu, mas é isso. Não consegui colocar nenhum autor aqui. No vídeo do Paulo, ele falou o Fred Alboni. E é um autor que eu não tenho vontade de ler, eu sei que ele esteve envolvido em algumas polêmicas. Então, de certa forma, a resposta do Paulo se encaixa aqui na minha resposta também. Número 5. Um autor que você já leu alguns livros e decidiu que não é pra você. Eu escolhi aqui 2 autores que eu li só um livro de cada um deles e eu decidi que um deles realmente não é pra mim, eu não pretendo ler mais nada dele, mas o outro eu ainda quero tentar outra história pra ver se foi a história ou se... ou se foi a história, tipo, se eu pego uma história diferente, eu me envolvo mais. Então, Dan Brown é um livro que eu li em Fortaleza Digital, eu tava participando de uma maratona, um projeto de leitura pra ler alguns livros dele, mas eu só consegui ler o primeiro, que foi Fortaleza Digital. E eu gostei muito, eu me surpreendi muito com esse livro, não foi nada do que eu esperava um negócio muito mais cansativo, investigativo e com palavras difíceis sobre tecnologia e códigos, mas foi bem tranquilo e foi bem emocionante também em determinadas partes aqui de perseguição e alguns segredos e tal, mas não sei se Dan Brown é um autor que assim, vai entrar para os meus favoritos, ou que eu vá querer sempre ler um livro dele, se eu não ler nada dele eu vou ficar louca. E outro autor que eu acho que não é pra mim é o H.P. Lovecraft. Ele
Não sei, tem alguns contos desse livro eu gostei bastante, mas tem uns outros que ele fica querendo inventar tanta criatura e tanta coisa em volta dessa criatura que começa a não fazer mais sentido e aí eu vou me afastando e vou perdendo o interesse. Então não pretendo ler mais nada do autor, não vou me desfazer desse livro primeiro porque ele é muito lindo, embora esse negócio aqui, ó, o nome dele é Brilha no Escuro, e aí sempre que eu apago a luz antes de dormir eu vejo isso daqui brilhando de relance. E aí eu me assusto. Eu tenho que guardar ele ao contrário, mas eu não faço isso. Aqui dentro tem contos muito bons. Os últimos 2 contos, que são os maiores, assim, que eu não gostei. Mas tem uns contos muito bons, então eu não vou me desfazer por causa disso, mas também não tenho vontade de ler mais nada dele. Sem falar que H.P. Lovecraft também pode ser considerado um autor problemático, né? Tem muitas coisas aí que as pessoas escrevem quando vão resenhar os livros dele, falando das referências, das palavras racistas que ele usa. Número 6. Um gênero que você não tem interesse ou um gênero que você tentou curtir, mas não rolou. Livros policiais, thrillers, essas coisas, esse meio aí do suspense, não consigo me envolver na história porque eu fico tão agoniada pra saber tudo que tá acontecendo que quando eu não tenho as respostas eu perco o interesse. E aí, eu já tentei ler esse livro 2 vezes. Acho que a primeira vez eu li umas 120 páginas, na segunda eu li umas 80, por aí. E aí tô esperando vir uma vontade de finalmente ler essa trilogia. Eu já assisti o filme, gostei, mas o livro assim mesmo eu não tô com muita coragem pra ler no momento. Não é um gênero que eu tenho muita vontade de ler por agora. Então, sem falar que o livro é bem grandinho, né? Então, é isso, livros policiais não me atraem muito. 7. Essa é tensa. Um livro que você comprou, mas não pretende ler. Pode ser um livro que você já se desfez, ou até mesmo um livro que você pegou emprestado na biblioteca ou com um amigo e devolveu sem lê-lo. Livros que eu comprei sem a pretensão de ler. São 4 que eu trouxe aqui, que são os únicos que eu consegui pensar assim, que tenham uma justificativa pra eu não que não queira, mas pra eu não vou ler e pronto. Que são alguns livros de arte que eu comprei no ano passado em uma promoção que a Amazon fez de livros importados. Eu sempre quis ter livros desse tipo, assim, pra quando eu for morar sozinha, aí tem aquela mesa de centro, aí você põe aqueles livros expostos ali, fica... Acho muito chique. Inclusive livros de arquitetura, tô atrás de livros de arquitetura pra fazer isso também. E aí os livros que eu tenho aqui, então, que eu comprei, não pretendo ler, mas sempre folheio eles, porque tem obras incríveis aqui dentro. É o livro do Monet, The Triumph of Impressionism, é da editora Taschen, eu acho que é assim que fala, eu acho que é alemão. E é um livro cheio de obras, assim, né, dos pintores, e aí tem os textos explicando as obras e tal, só que eu não pretendo ler, até porque eu não leio em inglês no momento. Talvez quando eu aprender a ler inglês eu me aventure por esses livros, talvez nas minhas pinturas favoritas, mas no momento eu não tenho pretensão nenhuma de ler. Outro livro que tem por aqui é do Michelangelo, The Complete Painting, Sculptures and Architecture. Ah, esse aqui tem arquitetura, mas não tem tanta arquitetura. E aí esse daqui também é bem bonito, porque ele não é só pintura, né, então tem várias coisas variadas, tem páginas inteiras assim, ó, ótimo pra fazer foto pro Instagram, fazer de fundo de foto. Nossa, muito lindo esses livros, mas não tenho vontade de ler. Se eu quiser saber sobre uma obra muito específica, eu pesquiso no Google e tenho a resposta em português. Outro livro que eu tenho aqui também é do Caravaggio, The Complete Works, e também cheio de pinturas, de páginas inteiras. Nossa, Caravaggio. O Caravaggio é o meu favorito. Se eu tiver que ler um, vai ser o Caravaggio, mas é isso. Eu comecei a ter interesse por esses livros na escola, no 2º ano do ensino médio, quando as aulas de arte viraram aulas mesmo e a gente começou a aprender sobre os movimentos e os estilos e tal. E aí eu me interessei muito por alguns pintores. E aí esses livros estão aqui por causa disso. Então tem aqui também o Leonardo da Vinci, The Complete Paintings. E esse aqui, por exemplo, já tem uma página só de texto, né? E aqui, ó, por exemplo, pinturas. Tem pinturas de página inteira também. Rascunhos. Então, esses são alguns livros que eu não pretendo ler. Tem outros que eu também não pretendo ler, mas eu não encaixei aqui porque eu achei que não faria tanto sentido assim, que são livros que eu compro pra dar de presente pra mozão. E os livros ficam aqui, mas eu não tenho interesse de ler. Então, eu não trouxe esses livros porque
enfim, o objetivo não é comprar pra mim. Foram livros que eu comprei de presente. Número 8. Uma série de livros que você não tem interesse em lê-la ou que você começou e não pretende terminar. Uma série que eu lembro que tava na minha wishlist, assim, lá pra 2015, mais ou menos, House of Night. É uma série que eu já quis muito ler, mas eu acho que passou o hype pra mim. É sobre vampiros, né, se eu não me engano. Eu gosto de histórias de vampiros, mas não sei se essa história me agradaria hoje. Então é uma série que eu não pretendo ler. E por último, um lançamento recente ou que será lançado em breve que você não está interessado em lê-lo. Tem um livro que eu não aguento mais ver a capa desse livro por aí, não aguento mais ver gente falando sobre esse livro. Não aguento. Que é O Clube do Livro dos Homens. Eu acho que é esse o nome. E, nossa, não aguento mais. Eu nem sei sobre o que se trata, mas de tanto que eu tô vendo esse livro, eu já nem tenho vontade de ler. Só por causa disso. Então, é isso. Esses são os livros aí que eu não pretendo ler, por enquanto. Pode ser que mude. Deixa aqui nos comentários também alguns livros aí que vocês não pretendem ler, às vezes por ser tão hypado que você fica tão de saco cheio sem nem ter lido o livro ainda, nem quer saber do que se trata. E se gostou de algum dos livros que eu mostrei aqui no vídeo de hoje, compra com o meu link, porque comprando com o meu link da Amazon, você me ajuda bastante e não paga nada mais além do preço do livro, e eu ainda recebo uma pequena comissão pra investir aqui no canal. E me segue nas redes sociais também pra acompanhar aí o que eu ando lendo, o que eu ando abandonando. Não tenho abandonado muitos livros, mas é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!